Negociação por venda de jogador é revelada no São Paulo. Tem jogador aí sendo oferecido para o São Paulo e o Tricolor tomando decisão. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Bom, o negócio é o seguinte, tá? Tivemos aí ontem, né? Não exatamente o fechamento da rodada, porque ainda tem um jogo aí, né, para acontecer, que é o jogo do Botafogo contra a equipe do Ceará. Não faço a menor ideia porque o jogo foi adiado, né? Era o jogo dessa rodada aí, 10ª rodada, mas não aconteceu, tá? Esse jogo vai ser no meio de semana aí que foi adiado. O São Paulo, tá? Por enquanto, aí está na 13ª colocação com 12 pontos conquistados nessa rodada. Infelizmente não pontuamos depois daquele jogo bizarro, né, do São Paulo no sábado contra o Mirassol. O São Paulo dominado pelo time do Mirassol. Mirassol está em nono, né, com 14 pontos, né, tem 2 pontos a mais aí com o time do São Paulo. A campanha do São Paulo é horrível, muito fraca, 13º lugar, né, cara, deixou de ganhar um monte de jogo em casa que tinha que vencer. E pra você ter ideia, olha só, eu vou pegar 2 jogos só, que era obrigação do São Paulo ganhar. Era o jogo de sábado contra o Mirassol, perdemos, né, e o jogo contra o Sport na estreia do Brasileiro, tá? Não vou nem falar de Cruzeiro, do jogo contra o Fortaleza, né, desses jogos, não. Só vou pegar o jogo do Sport e do Mirassol. 3 pontos contra o Mirassol, né, a gente tem 12. Mais 3 pontos aí, né, se tivesse vencido o Mirassol, e mais 2 contra o Sport, que foi empate. Mais esses 5 pontos aí, se o São Paulo tivesse vencido os 2 jogos, tivesse vencido os 2, né, mais 5 pontos, a gente tem 12, a gente é para 17 com esses 5. Né, a gente já estava ali brigando, por exemplo, para no G4. Isso só vencendo o Mirassol e o Sport, sem contar os outros pontos que o São Paulo deixou escapar em casa, né, cara? Então, realmente é muito ruim aí e decepcionante a campanha do São Paulo, né? O Botafogo também tem 12 pontos, né? 11º. O Inter tem 11 pontos também, né, cara? Então não é só o São Paulo que tá muito mal nessas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro até aqui, né, cara? Pô, tu vê o Ceará tem 15 pontos com 9 jogos, tá em 6º lugar, entendeu? Você vê como é inadmissível a campanha que o São Paulo faz. Os caras têm 15 pontos e ainda vão jogar o jogo dessa rodada que não jogaram, né? Você vê como é ridículo a campanha do São Paulo. Bizarro a campanha que o São Paulo tá fazendo aí, né, cara? Muito complicado isso aí, tá? Segundo o Marcelo Braga do GE, com muitos desfalques para enfrentar o Tajeres nesta terça-feira, a comissão técnica do São Paulo vai relacionar o atacante Henrique Carmo. O Luca ainda não evoluiu de sua torção no tornozelo e é dúvida para o jogo da Libertadores da América, tá? Então, o Henrique Carmo aí, ele já podia ter ido banco no último jogo contra o Mirassol, acabou que não foi, só que a gente vai ter agora mais desfalques ainda para o jogo de amanhã, né? Já amanhã, terça-feira, contra o Tajeres. E o Henrique Carmo estava machucado, já está treinando já tem alguns dias e deve ir para o banco de reservas aí amanhã, né? Vamos ver se o Bud vai dar chance para ele ou não. Acho difícil, tá? Difícil aí. Mas, cara, tem que tentar, né, rapaziada? Né? Cara, assim, tem que usar o que tem, velho. Ah, que o Lucas tá machucado. Ah, que o Ascar tá fora. Ah, que o Ferreirinha tá fora. Cara, tem que usar o que tem. O Lucas, até o jogo contra o Libertad, nunca tinha entrado, né? O moleque entrou lá, foi uma surpresa, fez uma jogadaça, meteu um golaço e evitou a derrota do São Paulo em casa, entendeu? Então, cara, tem que usar o que tem, irmão. Tem que usar o que tem. O Lucas, o Henrique Carmo, o Rodrigo, tem que usar o que tem, né? Se só tem base para jogar, tem que pôr a base para jogar. Se der errado, irmão, aí o Zuberi já tira boa parte da responsabilidade dele. Agora, quando tu coloca, por exemplo, o que aconteceu contra o Mirassol, tu tem o Rian, por exemplo, para entrar em campo. O próprio Ricardo, que nem pro banco foi, já estava recuperado, tu joga com o Ferrarese, com o Cedric no lado direito, pô. O Cedric de ponta, com o teu time perdendo o jogo, pensando em ganhar o jogo, né? Jogando em casa, o cara foi lá e colocou o Cedric de ponta, entendeu? Então fica bastante complicado isso aí, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Já comentamos com vocês, São Paulo tá aí com conversas em andamento para negociar o Ângelo, né, que é o lateral do São Paulo de 16 anos de idade, com o Strasbourg da França, tá? A gente já sabe que eles estão interessados e tudo mais. O GE traz aqui mais detalhes, tá? Aí sobre essa negociação e sobre essa proposta que o Strasbourg da França fez para contratar o lateral direito, o Ângelo, que é um dos principais talentos aí, né, cara? Um dos principais ativos que o São Paulo tem nas suas categorias de base, já joga na seleção e tudo mais, tá? Vamos lá, ó.
A gente comentou com vocês que a proposta que eles fizeram é de 5 milhões de euros fixos, mais 2 em metas, né? Mas as metas a gente deixa para um pouquinho de lado, porque o cara tem que ir, tem que jogar os jogos, não vai ter meta. Então, a proposta fixa, tá, é de 5 milhões de euros, tá? Detalhes que o G traz. O pagamento seria feito em duas parcelas de 2 milhões e meio de euros, né? 2 milhões e meio de euros dá 16 milhões de reais. Então, seria duas parcelas de 16 milhões de reais. Aí tu fala, Gabriel, qual vai ser o tempo aí que vai ser pago essas parcelas? A primeira parcela, né, vai ser pago aí em até 30 dias após a assinatura, tá? Então, São Paulo aceita a proposta, se aceitar, ele assina o contrato, vai para o Strasbourg, né? Aliás, ele não vai agora porque ele tem 16 anos, só pode ir quando tiver 18. Mas após a assinatura do contrato, aí que vai ter com o Strasbourg tem até 30 dias para poder pagar a primeira parcela, certo? E a segunda parcela, tá, seria pago em janeiro de 2027. Isso mesmo, janeiro de 2027, tá? A gente está em maio de 2025. Então seria daqui um ano, irmão, e não sei quantos meses aí, tá? Então, se a gente já achava ruim por ser um valor muito baixo, que é 5 milhões de euros, né? A segunda parcela vai ser pago daqui a mais de um ano. Então o negócio já era ruim, piorou, né, cara? Com mais detalhes que a gente sabe aí sobre a negociação, né? E o Marcelo Braga, né, que trouxe a informação aqui no Globoesporte.com, colocou: o São Paulo está analisando a proposta, tá? Então o São Paulo não aceitou e nem recusou, tá analisando ainda para dar uma resposta para o Strasbourg aí, né, que é o clube francês. Cara, negócio para mim aqui terrível, tá? Péssimo, 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 tá? A gente sabe que o São Paulo tem que fazer venda de jogadores, a gente sabe muito bem disso, tá, cara? Mas pra mim é um negócio péssimo, tá? Sim, de todas as formas aí. Repetindo, um ponto que é importante: o Ângelo tem 16 anos. Ele ficaria no São Paulo até 18 depois que ele iria, tá? Ele não seria, não iria pro Strasbourg já agora, né? Porque ele nem pode, porque ele é menor de idade ainda, tá, cara? Então, assim, rapaziada, eu já achava um negócio muito ruim, já comentei isso em outro vídeo. Sabendo mais detalhes, ainda acho um negócio terrível, tá? Acho esse negócio terrível, ainda mais porque não é qualquer jogador de base. É um jogador muito talentoso, entendeu? Muito talentoso, que já chama atenção aí, né? Tanto que ele tem 16 anos, já tem time fazendo proposta pra ele. Já joga na seleção brasileira, da categoria dele. Então, complicado aceitar. Eu acho terrível, não pensaria duas vezes em recusar isso aqui, tá? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó, vamos mudar de assunto aí e vamos falar aí sobre mercado da bola, tá? Falar sobre mercado da bola. A gente já comentou em outros vídeos aí passados sobre o São Paulo aí, né, cara? Recebeu aí o nome do Ilharão, tá? O Ilharão foi oferecido aí através de empresários para o São Paulo e o São Paulo estava ainda analisando o nome. Segundo Alexander Vieira, o Ilharão foi oferecido ao São Paulo e a vários clubes do futebol brasileiro. O jogador está livre no mercado após sair do Panathinaikos. O São Paulo não tem condições e não tem interesse na contratação do volante, tá? Então, um jogador que é muito caro, né? Evidentemente que vai pedir um salário muito alto aí para voltar para o Brasil. E o São Paulo também, né, além de não ter condição de arcar com o salário hoje do Ilharão, o São Paulo também não tem interesse, tá? Então, não tem condição, não tem interesse, então tem tudo aí para ele não vir, tá? Então o Ilharão não deve ser jogador do São Paulo. Cara, eu não acho o Ilharão um jogador ruim, tá? Não acho um jogador ruim, acho que é até um bom jogador. Mas eu não gostaria não, cara. Ele tem 30 e poucos anos, tá? Já falei pra vocês, cara, chega de contratar jogador veterano, tem que trazer jogador jovem, entendeu? Eu sei que jogador jovem custa mais caro, depende também, sabe mapear o mercado, buscar jogador livre, por empréstimo, dá pra trazer. O Marcos Antônio, por exemplo, é um caso interessante, apesar que ele é caro também, né? Sempre vou lembrar. Mas não dá pro São Paulo trazer mais jogadores, cara. É com 34, 35, 36. Os caras, velho, assim, o futebol brasileiro, com o calendário insano que tem aqui no Brasil, né? A gente tem muita dificuldade com o jogador, né? A gente pode dar o exemplo aqui do Lucas, né, cara? O Lucas, não, voltou, tem pouco tempo de lesão, pô, jogou um pouquinho de 2 jogos, já sentiu de novo, vai voltar só depois do Mundial, só em julho. O Oscar se machucou contra o Sport, né? Depois voltou para um Tajeres, se machucou de novo, voltou e já sentiu de novo agora no último jogo contra o Mirassol. Né? A gente não sabe quando ele vai voltar.
Então, cara, os jogadores aí mais velhos têm mais dificuldade para se recuperar de lesão. Entendeu? Então, cara, eu acho que já, irmão, chega de jogador veterano. Chega, a não ser que seja um maluco completamente acima da média, como é o caso do Oscar, por exemplo. Entendeu? Mas não é o caso do Ilharão, é um bom jogador e só. Entendeu? Então acho que o São Paulo faz muito certo aí, não tem interesse aí no Ilharão, né, cara? Chega com um jogador com mais de 30 anos. Pô, tu vai pegar o time do São Paulo, cara, o Rafael tem mais de 30, o Arboleda já tem 30, o Alan Franco já tá indo pra 30, né, tem 29, entendeu? Pô, o Cédric Soares tem 30 e não sei quantos. Tu tem o próprio Lucas, né, que tá machucado agora, mas ele é titular do São Paulo. Lucas, Oscar, Caleri, quem mais? Pô, tem uma galera gigante aí no São Paulo com mais de 30 anos, entendeu? Então, nem de longe aí eu contrataria o Ilharão, tá? Nem de longe aí não. Bom, enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. E olha só, tá uma curiosidade aqui bastante interessante. Matéria da ESPN. Samir Chaldi, novo presidente da CBF, é torcedor do São Paulo, tá? Gabriel Baz já é daquele torcedor do São Paulo. Em 2024, ano passado, ele participou de um podcast chamado Pode Falar, tá? O nome do podcast aí. E ele mencionou 2 jogos do São Paulo. Um foi aquele jogo que o São Paulo venceu o Fluminense por 2-1 de virada, né? Que, se eu não me engano, foi o gol do Arboleda e gol do Juan no passado, que foi aquele jogo que teve a treta do Diniz com o Luciano, né? Na beira do gramado. O São Paulo venceu por 2-1, né? E nesse podcast, né, tem um vídeo que tá viralizando dele falando o seguinte: o São Paulo venceu de virada, aí ele fala um palavrão, tá? E outro jogo também que ele falou foi também da final da Copa do Brasil. Nesse mesmo podcast tinha um flamenguista do lado dele, que eu não sei quem era, né? E ele estava falando da Copa do Brasil de 23, São Paulo foi campeão, né? Aí ele falou o seguinte, ó: toca no Caleri que é gol, foi bom demais. Ele brincando em relação à final de 2023, o Caleri faz o gol no Maracanã, na ida a gente é campeão, né? Então ele é torcedor aí, cara, assumido do São Paulo, tá? E além de ter feito essas brincadeiras aqui nesse podcast que ele participou, né, tá viralizando também uma foto dele com a camisa, né, do São Paulo. Então ele realmente é um torcedor do São Paulo. Tem provas de fato que ele é aí torcedor do São Paulo. E a ESPN fez essa matéria aí. Gabriel, isso muda o quê? Não muda em nada, tá? Não muda absolutamente nada. É só uma curiosidade aí que eu achei interessante, né? Como eu falei, isso aqui não vai interferir nada. São Paulo vai ter poder de bastão, Gabriel? Não vai, tá? Isso aqui não vai mudar absolutamente nada. O fato dele torcer pro São Paulo, não acho que tem interferência em nada aí, tá? Em relação ao São Paulo. Até porque o São Paulo, né? O São Paulo nem apoiou o Samir Chaldi na eleição dele, né? O São Paulo era um daqueles 20 e poucos clubes que não apoiou aí a eleição do Samir Chaldi, nem como foi conduzido a eleição dele aí, né? Mas tá aí, Samir Chaldi, novo presidente da CBF, aí é torcedor declarado, tá? E tem provas aí, né, que ele é torcedor do São Paulo. Belezinha, meu querido? O negócio é o seguinte, ó. Vamos mudar de assunto aí. E ontem, tá, no domingo, o Baby, líder aí da Independente, principal organizadora de São Paulo, fez alguns posts nas redes sociais aí e elevando um pouco o tom da cobrança em todo mundo, nos jogadores, na comissão técnica e também na diretoria, tá? Olha só, Baby, líder da torcida Independente, nas redes sociais, informou que não haverá recepção para o time na terça-feira pela Libertadores, tá? Então vamos comentar aqui um pouquinho sobre isso, depois a gente fala sobre a questão da cobrança, tá? Olha só, em retaliação pela falta de foco e compromisso no Brasileiro, o time não receberá recepção na Libertadores. Estaremos lá 90 minutos pelo São Paulo, empurrando a instituição, mas nome de jogador nenhum será cantado. Parabéns, vocês conseguiram depois de mais uma palhaçada no Brasileiro. E nossa resposta é essa. Zubeldia e comissão técnica, só viver de Copas não existe. Todos estão no limite, tá? Então ele informou aí, tá, que não vai ter recepção aí, né? Teve nos 2 jogos da Libertadores esse ano, mas no último não vai ter, né, cara? Porque o time tá muito mal, né? Em forma de protesto, podemos dizer assim, não vai ter aí essa recepção, tá? Aí tem aqui um tom de cobrança na diretoria, olha só. Senhores Belmonte, Chapecó, Nelsinho, Rui Costa, Muricy Ramalho e Milton Cruz. Que vergonha da incapacidade, da acomodação, da mordomias e dos altos salários dos que não são conselheiros e das vaidades incapazes dos conselheiros.
Casares foi eleito pelo Conselho e parece que vive de dívida interna. Conselho tem rival infiltrado. Até quando uma M dessa? Se você não age, Casares, você é o primeiro a ser o culpado. Qual o seu medo? E outra, quem avisa, amigo é. Não é lenda que a Barra Funda quer governar mais que o Morumbi. Fica esperto, não é de hoje que quem manda no CT tem um sonho de poder. Até na sua fase crítica na pandemia. Se não dominar o futebol, é melhor até renunciar, né? Um trechinho aí da cobrança que ele faz, né? Aí ele citou aqui, né? Belmonte, Chapecó, assim. Eu queria muito saber o que o seu Chapecó e o que o seu Nelsinho fazem dentro do São Paulo. Eu queria saber qual a importância, qual o trabalho que esses dois cidadãos exercem para o São Paulo. A não ser ficar viajando, né? Junto com o time, né, cara? Para viajar, para assistir o jogo, né? Jogos fora de casa aí. Eu queria entender o que esses caras fazem aí no São Paulo, né? A gente já comentou muito aqui, né, cara, que o Baby, ele é o principal líder aí da Independente, que é a principal organizada de São Paulo. O Baby, ele sabe de tudo que acontece dentro do São Paulo. E a Independente, cara, tem uma participação importante nas decisões da diretoria do São Paulo, principalmente para contratar e para demitir técnico. Já vimos isso várias vezes, né? Então, o que ele fala, você pode gostar dele, não pode gostar do seu jeito, mas o que ele fala tem relevância, tem importância, né? E ele falou, né, que o Zubeldina e todo mundo já estão ali no limite, né? Já no tom de cobrança aí, né, cara? Então, complicado isso aí, situação muito chata do São Paulo, né, cara? Muito, muito chata mesmo. E o negócio tá feio, tá? O negócio tá feio, o São Paulo jogando mal, jogadores, né, cara, no Brasileirão tirando claramente o pé, diretoria omissa, Casares não aparece, Belmonte, então, meu Deus do céu, né? Complicado. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.